Igreja do Convento, ou Convento de Cristo, ou Mosteiro de Cristo. Existiam vários nomes que se dava ao Convento de Cristo. Estilo dominante: romântico, gótico, manuelino, renascentistas e maneirismo. Quem foi o arquiteto do convento? Fernão Gonçalves, Diogo de Arruda, João Castilho, Diogo de Torralva e Felipe Tese. Início da construção: século VII. Fim da construção: século XVIII. Proprietário inicial: Ordem dos Templários. Função inicial: castelo e convento. Atrás, como eu filmei no vídeo anterior, era o castelo. E do outro lado, na frente, seria o Convento de Cristo, ou Mosteiro de Cristo. Proprietário atual: hoje é o Estado português. Função atual: hoje é o museu. E quem cuida dele é o Estado português. Então, eu quero falar um pouco desse lugar. Construído ao longo de centenas de anos por alguns dos mais importantes mestres e arquitetos medievos a trabalhar em território nacional: Diogo de Arruda, João Castilho e Diogo Torralva. Entre tantos outros, este conjunto arquitetônico inclui edificações diversificadas, quase todas de notável relevância patrimonial, podendo destacar-se o castelo e a charolora templária e os claustros quatrocentistas, a igreja manuelina e o convento renascentista. A sua configuração presente reflete as sucessivas funções a que se destinou e as tipologias arquitetônicas dos períodos históricos em que foi edificado. Nele podemos encontrar elementos tipicamente românticos, góticos, manuelinos, renascentistas, maneiristas e do chamado estilo chão. Compêndio de Artes e Compêndio da História ao Convento de Cristo. Estão estreitamente ligados muitas figuras maiores da história de Portugal, desde o longo, o mestre templário Guarda-Paz, verdadeiro fundador da cidade de Tomar. Então, quem fundou a cidade de Tomar foi o mestre templário Guarda-Paz. O infante Dom Henrique, responsável por uma importante fase da reconversão e expansão do convento. Dom Manuel I, que mandou erigir a igreja quinhentista, verdadeiro ex-libris, do estilo manuelino de Dom João III, que implementou uma radical fundação da Ordem de Cristo e do próprio convento, ali projetando as suas preferências arquitetônicas. Felipe II, da Espanha, que prolongou o programa construtivo do reinado de Dom João III e aí realizou as cortes, que reconheceram como rei de Portugal. O Convento de Cristo destaca-se como um dos mais importantes conjuntos monumentais existentes em território português. Encontra-se classificado como Monumento Nacional em 1910 e como Patrimônio Mundial em 1983. Convento de Cristo é denominação que geralmente identifica um importante conjunto arquitetônico que inclui o Castelo Templário de Tomar, a Charola Templária e Igreja Manuelina adjacente. O Convento Renascentista da Ordem de Cristo, a Cerca Conventual ou Mata dos Sete Montes e a Ermida de Nossa Senhora da Conceição e o Arqueduto Conventual, Arqueduto dos Pagões. A sua construção iniciou-se no século VII e prolongou-se até o final do século XVIII, envolvendo um vasto empenhamento de recursos materiais e humanos ao longo sucessivo de gerações. Atualmente é um espaço cultural, turístico e ainda devocional. No século VII ao século XVIII,
O castelo foi fundado por Guardian Paz, no reinado de Dom Afonso Henrique, em 1160, e ainda conserva memórias dos tempos desses monges cavaleiros empenhados na reconquista, compreendida a Vila Murada, o terreiro e a casa militar, situada entre a casa do mestre, a alcaçova e o oratório dos cavaleiros, a rotunda ou charola, em 1357. 45 anos depois da extinção da Ordem dos Templários, o castelo passou a ser, em definitivo, a sede da Ordem de Cristo, criada na sua substituição ainda no reinado de Dom Diniz. Em 1420, o infante Dom Henrique é nomeado governador e administrador da Ordem de Cristo. E a partir daí, o exercício da governação da ordem será entregue à família real. A ordem é reconfigurada sem desvirtuar o seu espírito original da cavalaria e da cruzada, mas dirigindo-a para um novo objetivo, o da expansão marítima, que a própria ordem irá financiar. É com o infante que os cavaleiros se tornam navegantes, e que muitos navegantes se tornam cavaleiros da Ordem de Cristo. Durante a sua regência, o ramo de religiosos contemplativos é introduzido na ordem passada a coexistir com o dos freires cavaleiros. A casa militar do castelo é transformada num convento. São construídos 2 claustros e a alcoçava é adaptada para a casa senhorial do infante. Em 1495 a 1521, Dom Manuel é rei de Portugal, assumindo o cargo de governador e regedor da ordem, que no seu reinado terá um profundo envolvimento na empresa dos descobrimentos, ficando detentora de um imenso poderio espalhado por todo o Império Português. O convento vai ser palco de importantes obras de ampliação e de beneficiação, de que se entrosam com o espírito que preside ao reinado desse monarca. É ampliada a rotunda templária para o ocidente com a construção de extramuros de uma oponente igreja, coro e sacristia, iniciada por Diogo de Arruda e terminada por João de Castilho, onde é posto em prática um idioma decorativo renovador, estilo manuelino, que celebra as descobertas marítimas portuguesas, a mística da Ordem de Cristo e da Coroa, numa grandiosa manifestação de poder e de fé. Mas ainda que Dom Manuel e Dom João III irá encontrar em tomar muitas das suas iniciativas em consonância com o desejo de tornar essa cidade numa espécie de capital espiritual do reino, onde desejaria ser sepultado. Alguns historiadores admitem ter sido este o motivo da construção da pequena igreja mausoléu de Nossa Senhora da Conceição. A partir de 1529, ordena uma profunda reforma da Ordem de Cristo e a construção de um novo espaço conventual. O processo é liderado por Frei Antônio de Lisboa, notável humanista que amplamente uma mudança global na instituição, transformando a ordem numa escrita ordem de clausura inspirada na regra de São Bento, e promovendo a construção de um convento de grande escala. Será João de Castilho o mais reputado arquiteto, mestre da obra da época, a assumir a responsabilidade da obra, em 1532 a 1552, seguindo-se Diogo de Torralva. Depois de 1554, as novas edificações irão surgir a poente do castelo e da nave manuelina, de acordo com um sóbrio estilo
classicista que contrata com caráter hiperdecorativo de manuelino. É no terreiro da Igreja do Convento de Cristo que tem um lugar da Corte do Tomar, de 1581, em que Dom Felipe I e Dom Felipe da Espanha, aclamado rei de Portugal, herdeiro do trono português, Felipe torna-se também mestre da Ordem de Cristo. A edificação do convento irá prolongar-se durante a sua governação e os seus sucessores com a conclusão do claustro de Dom João III e a construção da sacristia na nova e seu arquiteto. Também o flanco norte sofre alterações significativas com a edificação da portaria nova do domínio novo no claustro da hospedaria e no final do século XVIII da grande enfermaria e da botica nova, as derradeiras obras do vulto realizado no convento já em data posterior. Um pouco da história que eu passo para você, que você possa pesquisar no Google e você vai encontrar mais sobre este convento. E aqui mostra também a viagem dos templários, né? Os anos que aconteceu este ato. Até a próxima. Você que assistiu esse vídeo até o final, compartilha, comenta, curte. E é isso. Queremos mostrar mais lugares históricos para vocês aqui em Portugal. Até a próxima.